Oi, gente! Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Daniel e a gente vai continuar estudando o capítulo 6, tá? A aula 2, já do livro 2 do SAS aí. E aí, a partir da página 8, a gente continua estudando os seres vivos e o meio ambiente. Nesse capítulo, na continuação, a gente vai estudar o conceito mais aprofundado de biodiversidade. Então, os níveis de organização da biodiversidade. A gente vai ver que tem vários conceitos que a gente precisa aprender sobre esse tema. Com isso, a gente faz a pergunta: o que é biodiversidade? Então, o conceito mais conhecido de biodiversidade é o número de diferentes espécies em uma determinada região, ou a totalidade de organismos que vive na Terra. Ou seja, quanto mais espécie, mais biodiversidade. É esse o conceito mais básico. Só que esse conceito é muito simples, pois dependendo do contexto que o termo biodiversidade pode ser abrangente e complexo. A gente vai ver na continuidade dessa aula vários conceitos relacionados aos contextos existentes da biodiversidade. Então, o que é biodiversidade? Né? Nesse contexto, a gente pode ver vários tipos relacionados à biodiversidade. Né? Um grupo de pesquisadores, por exemplo, para a gente entender melhor, selecionou duas áreas. As áreas foram definidas como a área A e área B. Os pesquisadores identificaram as espécies de aves e a quantidade de indivíduos de cada espécie. Aqui, por exemplo, na área A, a gente pode perceber que várias informações foram coletadas, né, aqui na área A. Por exemplo, as unidades de paisagem. A gente tem florestas, né, a gente tem campos naturais, a gente tem pastagem e agricultura. Aqui, ó, a gente pode perceber o número de diferentes espécies, o número total de indivíduos e o número de indivíduos por espécie. Aqui a gente tem várias espécies de pássaros, tico-tico, coruja buraqueira, o pula-pula, o pardal, o canário da terra. Para alguns de nós, isso só são passarinhos, mas na verdade eles compõem vários tipos de espécies diferentes. Né? Então, o primeiro contexto que a gente vai entender é o contexto de o conceito de população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada área. Por exemplo, aqui a gente pode perceber que na área a gente tem 5 tipos diferentes de espécies. Quais são eles? O tico-tico, a coruja buraqueira, o pula-pula, o pardal e o canário da terra. E na área B? Na área B, a gente tem coruja buraqueira, pula-pula, pardal e canário da terra. Qual está faltando na área B? O tico-tico, né? Então, o tico-tico não tem na área B. Ou seja, aqui no número total de diferentes espécies, a área B, né, tem menos espécies, ou seja, menos população que a área A. E aí, a gente também tem um conceito de nível genético, pessoal. O nível genético é possível notar em todas as populações, né? E também é um componente da biodiversidade. As, as diversas populações, que são as mesmas, vários indivíduos da mesma espécie, pode ter diferentes características, como, por exemplo, a cor, o tamanho, né, o bico. E aí várias espécies têm esse nível genético, essa diversidade genética. Por exemplo, conosco, os seres humanos, a gente pode ter cor da pele diferente, cor do cabelo, cor dos olhos. Então, um outro contexto que a gente vai ver é a abundância.
Gente, a abundância é outro componente da biodiversidade, ou seja, é o tamanho da população. Então, gravem isso aqui, tamanho da população, ou seja, número de indivíduos de cada espécie. Então, a gente está vendo aqui, ó, que o pula-pula, aqui na área A, tem 2 indivíduos, ou seja, só de pula-pula foram vistos 2 indivíduos. E na área B, o pula-pula tem 9 indivíduos. O que isso significa, gente? Que a abundância na área A do tico-tico é menor que a abundância da área B do tico-tico. E isso tem que ser feito a abundância para cada espécie. E a gente consegue verificar aqui ao lado. Ou seja, a área B. E aí, o número de espécies diferente em uma área é a riqueza. A riqueza é um outro componente da biodiversidade. A gente está vendo aqui vários conceitos e esses conceitos são relacionados à complexidade de como que a gente sabe se um lugar tem biodiversidade, né, o tamanho da biodiversidade. Nesse caso aqui, ó, a riqueza ela é representada pela a gente tem aqui 2 exemplos, a área A e a área B. Então, falando de uma forma mais simples, a riqueza é maior na área A. Por quê, gente? Porque na área A, a gente tem 5 tipos diferentes de espécie. Olha aqui, a gente tem o tico-tico, a coruja, o pula-pula, o pardal e o canário da terra, na área A. E na área B, professor? Na área B não tem o tico-tico. Então, a riqueza de espécies da área B é menor. Então, a riqueza de espécies da área A é maior.